Olá pessoal, hoje pela manhã eu gravei um áudio falando sobre o reino dos céus, foi a parte número 7 e nós iremos continuar fazendo esses áudios de 3 a 5 minutos, mas especialmente pela manhã, no texto de Mateus 20, versículo 20 em diante, Deus colocou no meu coração de fazer uma mensagem um pouco mais profunda sobre esse texto, porque realmente todas são importantes, mas essa daqui chamou muito minha atenção. E eu queria compartilhar o que Deus me ensinou, e eu queria compartilhar com vocês o que o Espírito Santo vai nos ensinar meditando agora juntos na palavra de Deus. Amém? Então eu espero não passar de 20 minutos e vou ler aqui na nova versão internacional, a Bíblia, uma linguagem mais acessível, Mateus 20, versículo 20. Diz assim, ó: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez-lhe um pedido. A mãe de João e Tiago, que são filhos de Zebedeu, ela se prostra perante Jesus para fazer um pedido para Jesus. Olha só o pedido. O que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: declara que no seu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ou seja, Tiago e João, discípulos e apóstolos de Jesus, certamente conversando com a sua mãe, demonstrou o interesse deles em sentar ali, né, à direita e à esquerda de Jesus no reino, e a sua mãe intercedeu por eles. Ok? Olha só o que Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Quando Jesus fala do cálice aqui que ele vai beber, ele não está falando do cálice de vinho da ceia que nós conhecemos. Ainda não aconteceu a ceia. Jesus está falando no sentido espiritual, que eles não entenderam que o cálice que ele vai beber é um cálice de muito sofrimento, muito duro, que vai levar ele a ser humilhado e ir à cruz. Isso nós entendemos hoje em função de todos os fatos já registrados na Bíblia, mas eles não entendiam. E, logicamente, eles responderam aqui no versículo, no final do 22. Podemos, responderam eles. Ou seja, na cegueira espiritual dos 2 discípulos, Tiago e João, que querem se assentar à direita e à esquerda de Jesus no reino que eles imaginam que é um reino terreno, e que eles pedem para a mãe dele interceder por eles, Jesus fala no sentido espiritual: vocês não podem beber esse cálice que eu vou beber, que é passar todo o sofrimento até a cruz. E aí, como eles responderam que eles podem beber, Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Agora Jesus disse: certamente vocês vão beber do meu cálice. Agora Jesus está falando do cálice da ceia, que nós conhecemos, mas que também ainda não aconteceu. Ou seja, primeiro Jesus fala do cálice do sofrimento que vai levar ele à cruz, no sentido espiritual. Depois Jesus fala do cálice que eles vão beber na ceia, que ainda não aconteceu. E ele diz exatamente isso, que não compete a ele decidir isso, mas o Pai. Ou seja, Jesus sendo Senhor, Jesus tendo se humilhado por ter estado ao lado do Pai. Ele mesmo não está dizendo que ele se submete à vontade do Pai, e ele não pode decidir isso.
Jesus, ele se submete, ele obedece à vontade do Pai. Por isso que ele responde que é o Pai que vai decidir isso. Vamos continuar aqui. No versículo 24. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Imagina, os outros discípulos perceberam ali um desejo dos 2 irmãos estarem à direita e à esquerda de Deus num reino que eles imaginavam que fosse terreno ou que fosse nos céus. Mas isso mostrou que esta competitividade, esse desejo de se destacar no reino, estando do lado de Jesus, ele é algo que é muito natural no nosso coração. Todos nós, dentro do nosso ambiente de igreja, ou dentro do nosso negócio, ou nas empresas, ou na escola, nós gostamos de estar em posições de destaque. Nós gostamos de estar do lado do chefe, do presidente, do diretor, porque essa posição nos dá destaque. Essa posição satisfaz o nosso ego, o nosso orgulho. Isso é natural do ser humano. Tanto é que os 2 discípulos de Jesus, Tiago e João, estão pedindo isso através da mãe dele. Ah, mas por que através da mãe dele? Muitas vezes nós pedimos cargos para os pastores, nós pedimos cargos para os nossos chefes. Eles acharam melhor que a mãe dele intercedesse por eles. E a mãe dele fez muito bem, que até se ajoelhou aos pés de Jesus. Ela se esforçou. Mas olha só o que Jesus diz aqui. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está falando dele. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Ele esteve participando da criação do mundo, do universo ao lado do Senhor, do Deus. Mas ele se humilhou, ele se fez homem, ele se fez criatura. Ele saiu do trono lá, onde os anjos cantavam, onde tudo é perfeito, maravilhoso, o que o nosso cérebro não consegue imaginar, que é os céus. E ele se fez presente aqui nessa terra, cheia de problemas. Hoje nós temos problemas. Nós temos energia elétrica, nós temos água encanada, nós temos uma casa confortável, muitos de nós temos recursos, carro, temos cobertores, temos roupas quentes. Muitos de nós aqui no Brasil, no Sul e em boa parte do mundo, nós temos essas condições, mas muitas pessoas ainda não têm. Como Jesus não tinha. Jesus não tinha água encanada, não tinha nada disso. Naquela época era muito mais difícil que hoje. E mesmo assim ele esteve neste mundo para nos servir. Nos servir ensinando sobre todas essas coisas do alto que nós estamos aprendendo agora. Sobre o reino dos céus. Jesus esteve nos servindo, ensinando sobre o reino dos céus, sobre o plano de salvação, sobre esse evangelho que agora está nos alimentando e nos fazendo abrir os olhos para o mundo espiritual. E Jesus está dizendo aqui claramente: quem quer ser o primeiro será o último. Aquele que quiser ser o mais importante no reino dos céus vai ser aquele que serve, como o próprio Jesus está ensinando, não somente por palavras, mas por ação, pela própria vida dele. Agora olha só que interessante, um pouco adiante.
Logo depois que aconteceu isso com os dois discípulos que já estão juntos de Jesus, que estão vendo com os olhos deles Jesus fazendo milagres, ensinando, ouvindo esta lição de que o mais importante é servir e não ser servido. Olha só o que acontece logo a seguir, no versículo 29. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar de Jesus, que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ou seja, 2 cegos na beira do caminho. Os cegos naquela época, eles eram muito mais marginalizados do que hoje. Hoje, todas as empresas, a sociedade faz de tudo para incluir, os cegos, os surdos, as pessoas deficientes, para elas conviverem normalmente nos trabalhos, nas igrejas, nas nossas relações sociais. Mas naquela época era diferente. Essas pessoas eram completamente marginalizadas. Elas não conseguiam fazer trabalhos, não eram incluídas, elas dependiam de esmolas, ficavam nas ruas pedindo esmolas. Era muito mais difícil. E eles, quando eles ouviram falar que Jesus estava passando por ali, eles ouviram ali aquela multidão, Certamente eles tinham ouvido falar que o Messias estava entre eles, estava curando as pessoas. Quando eles ouviram, eles começaram a gritar: servo de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Como eles não podiam ir lá, porque eles não enxergavam, eles começaram a gritar o mais alto possível. E olha só o que aconteceu: a multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. As pessoas muitas vezes se incomodam com os gritos dos desesperados. Muitas vezes as multidões que cercam Jesus, as multidões que seguem Jesus, se incomodam com os gritos daqueles que são os mais marginalizados, aqueles que estão na situação mais deplorável. As multidões que seguem Jesus. E veja que os discípulos estavam junto com Jesus. Agora vamos continuar aqui. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu faça? Olha só a sensibilidade de Jesus. Uma multidão gigante, gritando, clamando por ele, para que ele pudesse ouvi-los. E Jesus imediatamente percebe a necessidade, o desejo de serem curados. Mas o mais importante, Jesus percebe neles a fé que eles estão colocando em Jesus, que ele poderia curar eles. A cegueira dos olhos desses 2 homens, ela não impediu que eles tivessem fé em Jesus, sendo que os 2 discípulos, João e Tiago, que viam tudo, que acompanhavam Jesus, que viam Jesus fazendo os milagres, e ainda permaneciam cegos no mundo espiritual, porque eles estavam disputando, competindo e desejando para estar no reino dos céus, um ao lado direito, outro do lado esquerdo. Jesus ensinou que servir é o caminho, é como Deus quer que nós atuemos. Nós temos que seguir esse ensino de Jesus, que está revelado na palavra, que ele ensina por palavra, mas também que ele ensina por vida, por ações, por exemplo. E agora esses 2 discípulos estão aprendendo ao vivo e a cores ali, vendo Jesus, atendendo 2 cegos dos olhos, que estão demonstrando mais fé em Jesus e desejando algo muito mais necessário de Jesus do que o que eles estavam necessitando. O que eles estavam necessitando era preencher a sua vaidade, o seu orgulho de estar em posição de destaque.
Eles não tinham aprendido nada sobre a missão de Jesus e sobre o que Jesus estava querendo ensinar a eles. Mas os dois cegos dos olhos não hesitaram, confiaram que Jesus era o Messias, creram com fé que Jesus poderia curá-los e não se importaram com as multidões tentando os expulsar e calar eles. Muitas vezes, essas multidões que seguem Jesus e que estão à volta de Jesus, que somos todos nós que estamos participando do reino, muitas vezes nós não estamos, será que nós não estamos calando a voz dos que realmente precisam da cura do Senhor? Vamos pensar nisso. Agora vamos continuar ali, no 33. Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus sabia que eles eram cegos. Todo mundo estava vendo que eles eram cegos. Mas Jesus pergunta: o que vocês querem que eu faça? Jesus, ele quer ouvir da nossa boca aquilo que sai do nosso coração para que ele possa agir. Ele respeita os nossos desejos. E aí no 34, Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Esses dois homens marginalizados, cegos dos olhos, deixados para trás, que tentaram ser cancelados pelas multidões que estavam à volta de Jesus. Eles creram em Jesus, mesmo eles não tendo visto todos os milagres que aqueles dois discípulos, Tiago e João, estavam vendo Jesus fazer o tempo todo, curando as pessoas, andando com Jesus. Enquanto os dois discípulos, e vamos aqui, pessoal, tentar nos colocar no lugar desses dois discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. Nós estamos inseridos no reino de Deus. E o reino de Deus, nós sabemos que é viver a justiça de Deus, viver na paz de Cristo, que independe das circunstâncias, e viver a alegria do Espírito Santo. Nós já estamos inseridos no reino de Deus. Esses dois discípulos já estavam inseridos no reino de Deus, mas eles eram cegos espirituais, porque eles estavam preocupados em ocupar posições de destaque dentro do reino de Deus. Mas quando eles viram aqueles dois cegos dos olhos, marginalizados, que as multidões e eles mesmos não estavam se preocupando com eles, quando Jesus chega até eles e cura os olhos, e eles prontamente passam a seguir a Jesus, certamente a lição que João e Tiago aprendeu, que os apóstolos que estavam ali, os outros 10 discípulos aprenderam, foi tremenda. Uma lição de humildade, uma lição de que nós não precisamos estar desejando destaques no reino, nós precisamos apenas ser sensíveis e servir o próximo. Nós só precisamos ser sensíveis e não fazer parte da multidão que afasta quem realmente necessita da cura de Jesus. Pessoas cegas, pessoas que estão perdidas nos seus pecados, que cheiram mal com a podridão das suas iniquidades. Nós temos que participar do reino, incluindo aqueles que mais necessitam, aqueles que precisam de muito mais, porque nós já recebemos muito do Senhor. Como nós podemos servir ao reino? Dividindo o conhecimento que o Espírito Santo nos ensina através da sua palavra. Eu não estou preocupado se esta mensagem que eu estou compartilhando aqui será ouvida por 1, 10 ou 20 pessoas. Mas eu sei que se uma pessoa ouvir essa mensagem que eu estou compartilhando e esta pessoa estiver cega, estiver morrendo, marginalizada no reino, estiver caminhando para o inferno, eu quero dizer agora para você, Jesus pode libertar você dessa cegueira. Jesus pode curar a sua cegueira. Jesus pode curar mais do que a sua doença física. Jesus pode curar a sua doença espiritual.
Jesus pode abrir os olhos dos cegos dos olhos e pode abrir os olhos dos cegos espirituais. Todos nós que estamos participando do reino de Deus, nós podemos de alguma forma servir. A mensagem central aqui é servir. O maior no reino é aquele que é o escravo. Jesus se fez escravo da lei. Jesus se fez escravo das profecias para que se cumprisse todo o plano de Deus na vida dele, com sofrimentos, com privações, com decisões importantes que o fizeram ser chicoteado e ser levado na cruz. Por livre e espontânea vontade, porque se ele quisesse, ele teria clamado aos anjos, mas ele se submeteu às dores, aos sofrimentos, às humilhações, para servir a todos nós que estamos tendo acesso a esta mensagem, a este evangelho. Quero propor para vocês que vocês meditem novamente nesse texto. Mateus 20, de 20 a 34. E procurem se colocar naquele lugar, no lugar daqueles discípulos de Tiago e João. E procurem entender qual foi a lição que eles aprenderam quando eles viram Jesus servindo, curando pessoas que realmente precisavam de cura. Enquanto que eles que estavam seguindo e vendo os milagres de Jesus estavam buscando posição de destaque dentro do reino. Eu tenho certeza que esses discípulos, eles foram muito impactados por verem que eles estavam sendo pessoas soberbas, vaidosas, orgulhosas. Mas o objetivo era esse. E era exatamente isso que Jesus queria tratar no coração deles, no coração dos outros 10 discípulos. E é exatamente isso que Jesus quer tratar no nosso coração, porque nós somos assim. Nós somos assim. Que o Espírito Santo possa nos dar essa sensibilidade de encontrar o propósito verdadeiro da nossa vida através do ensinamento de Jesus Cristo, que veio nos servir. Ele sendo o Rei da Glória, Ele sendo o Senhor, estando à destra do Pai, do Deus Criador dos céus e da terra, Ele se humilhou para nos servir. O que nós faremos, o que nós renunciaremos, o que nós faremos para servir no reino de Deus. Meus irmãos, eu estou compartilhando esta palavra com vocês. Não porque eu sei mais do que vocês. Na verdade, eu estou meditando aqui com vocês. Eu estou aprendendo com vocês. Mas a forma que eu estou me esforçando para servir no reino é de compartilhar o ensinamento de Jesus aqui através desse canal de comunicação na internet. No entanto, não adianta nada nós ensinarmos por palavras apenas. Nós temos que ensinar em atitudes, em vida. Vocês podem também ensinar as pessoas, passando uma mensagem. Mas vamos pensar aqui, eu e você, como nós podemos servir os marginalizados e os cegos que estão à nossa volta? Como nós podemos servir os cegos, os marginalizados, aqueles que as multidões que seguem Jesus, que estão dentro dos nossos templos religiosos, dentro dos nossos meios sociais, rejeitam? Eu vou orar com vocês sobre isso. Eu vou orar porque nós precisamos que o Espírito Santo nos auxilie nessa tarefa, nobre tarefa, de ensinar o Evangelho e viver o Evangelho como Jesus viveu.
Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse ensinamento que o Teu Espírito revela a todos nós pela Tua palavra nesse momento. Senhor Jesus, eu quero pedir agora, Pai, que o Teu Espírito revele, Pai, nos dê a sensibilidade, o discernimento espiritual de enxergar à nossa volta os mais necessitados, os cegos, Senhor Deus, os marginalizados, os pobres, aqueles que nós, nos nossos meios, nos nossos templos religiosos, no nosso meio social, nós não estamos enxergando. Abre os nossos olhos, Senhor Deus, para que a gente possa ouvir os gritos, os clamores desses cegos, para que a gente possa socorrê-los como Jesus os socorreu. Eu não sei, Senhor, como nós ouviremos o clamor, os gritos desses cegos que chegam a incomodar aqueles que te seguem no nosso meio, que chegam a nos incomodar. Mas eu quero pedir, Espírito Santo, nos abra os olhos espirituais, nos dê o discernimento para enxergar esses mais necessitados. E nós queremos, seguindo o exemplo de Jesus, servir, Senhor Deus, a estas pessoas, estendendo a nossa mão e levando a cura. Cura não somente para o corpo, como Jesus os curou, a cegueira dos olhos, mas cura espiritual, porque agora, Senhor Deus, aqueles cegos passaram a seguir Jesus, reconheceram Jesus como Salvador e o Messias, que nós possamos levar os cegos desse mundo, os cegos que precisam de cura do corpo, os cegos que precisam de cura da alma, a encontrarem o Messias, o Salvador, e que nós possamos servi-los. Muito obrigado, Jesus, por revelar a Tua palavra em nós. Ajuda-nos, Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro. Amém.